Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 24 de julho de 2020. Passamos 4 meses sem gravar o estudo da obra Libertação devido à pandemia que esteve aí, ainda está no nosso planeta. Nós nos reunimos em um grupo menor para darmos continuidade à gravação do estudo. Todos que estão em casa poderão acompanhar a continuidade do estudo da obra Libertação. Então, pedimos assim a paciência de todos, mas foi necessário esse período de isolamento e estamos realmente em um grupo menor para fazermos a gravação dos nossos estudos. Então, nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura, que será proferida pelo nosso amigo Augusto, que está aqui presente. Ele faz a voz do Gúbio, é o nosso querido Augusto, e é ele que irá fazer a nossa prece de abertura. Fechemos os olhos e, voltando o nosso pensamento ao nosso Mestre, possamos agradecer essa sexta, estarmos aqui reunidos em nome dele e dizer: Mestre amigo, aqui nos encontramos. Saudade do estudo, saudade dos amigos, que muitos não podem ainda comparecer, mas que possam, através dessa gravação, se sentirem abraçados e acolhidos pelo teu amor e pelo carinho de cada um aqui presente. E que possamos, Mestre, amigo Jesus, intuídos por Ti e pela espiritualidade amiga, nesse estudo, não só internalizar, mas buscar a vivenciar o que precisamos nessa nossa caminhada para Ti. Obrigado, abençoa-nos a todos, que possamos ficar na Tua paz e na Tua luz. Que assim seja. Então vamos fazer uma rápida recapitulação. Nós estamos no capítulo 4 do livro Libertação, que fala numa cidade estranha. Então nós tivemos André Luiz, Eloy e o Gúbio, que é o orientador do grupo. E eles estão indo exatamente conhecer essa cidade, esse local, uma colônia no mundo espiritual, ao qual o nosso André Luiz vai retratar como se fosse uma cidade estranha. O que mais chama a atenção é a densidade desse lugar. Só para você ter uma ideia, na página 56, ele diz assim, olha, Eloy, olha só, foi um mal-estar tão grande, na 55 ele diz assim, ó, passamos a inalar as substâncias espessas que pairavam em derredor, como se o ar fosse constituído de fluidos viscosos. Eloy estirou-se ofegante e, não obstante experimentar, por minha vez, asfixiante opressão, busquei padronizar atitudes pela conduta do instrutor, que tolerava a metamorfose silencioso e palidíssimo. Nós viemos aqui nesse tópico só para você entender a densidade do local que eles estão sendo inseridos. Eles ainda não chegaram no ponto, eles estão se aproximando e já estão nessa densidade toda. E é interessante ele falar da palidez do Gúbio, que é o instrutor. Então, o Eloy é aquele que sente e grita, meu Deus, estou sentindo, né? O André foi aquele que olhou para o instrutor e disse, eu vou copiar o instrutor, né? Mas nenhum dos dois estão bem, por conta da densidade desse local. Então, vamos lá, eles já entraram nesse local, estão bem próximos, né? Só voltando um parágrafo, ele diz assim, olha, comigo, porém, a situação é diversa. A extensão de meu tempo na vida livre já me confere recordações mais dilatadas. Esse aqui é o Gúbio falando. E de antemão, conheço as lições que constituam novidade. Muitos de nossos companheiros
guindados à altura, não mais identificam nestas paragens senão motivo de cansaço, repugnância e pavor. Todavia, é forçoso observar que o pântano, invariavelmente, é uma zona da natureza pedindo o socorro dos servos mais fortes e generosos, né? Então, aqui ele falando do espaço que eles estão. E eles estão indo para esse lugar, lembrando, por conta de um pedido de Matilde, que é a mãe de Gregório. Então, vamos lá. Nosso irmão Augusto está aqui presente para fazer a voz do nosso irmão Gúbio. Nós iremos fazer o narrador e rogamos que Jesus nos conduza. Música exótica fazia-se ouvir não distante, e Gúbio rogou-nos prudência e humildade em favor do êxito no trabalho a desdobrar-se. Gente, música exótica. Eu não consigo nem entender que batucada é essa. Reerguemo-nos e avançamos. Fizera-se-nos tardio o passo e nossa movimentação difícil. Olha só a densidade desse espaço. Então, no local ao qual o nosso André estava, eles levitavam. Aqui não dá conta disso, não. É pesado, né? É pesado. Agora, é punk. É punk. Em voz baixa, o orientador reiterou a recomendação. Em qualquer constrangimento íntimo, não nos esqueçamos da prece. É, de hora em diante, o único recurso que dispomos a fim de mobilizar nossas reservas mentais superiores em nossas necessidades de reabastecimento psíquico. Qualquer precipitação pode arrojar-nos a estados primitivistas, lançando-nos em nível inferior, análogo ao dos espíritos infelizes que desejamos auxiliar. Tenhamos calma e energia, doçura e resistência, de ânimo voltado para o Cristo. Lembremos-nos de que aceitamos o encargo desta hora, não para justiçar, e sim para educar e servir. Bastante conteúdo, olha só. Vamos aqui nessa... Então, ele está num lugar denso, em que existe um número de espíritos perversos muito grande. Isso não é diferente da densidade do planeta Terra. Só que a gente não percebe. Então, no planeta Terra, a gente vai encontrar lugares que têm uma densidade menor e outros que têm uma densidade igual ou pior. Então, essa orientação dele aqui para os meninos, para o André e para o Eloy, também serve para a gente. Em qualquer constrangimento íntimo, o medo, o desespero, a raiva, qualquer constrangimento íntimo, não nos esqueçamos da prece. De hora em diante, a partir de agora, nesse local ao qual nós estamos, o único recurso de que dispomos a fim de mobilizar nossas reservas mentais superiores. Gente, é o único recurso de que dispomos a fim de mobilizar nossas reservas mentais superiores. Reservas mentais superiores. Ou seja, aqui a gente não tem como suprir. A gente tem que pegar a nossa reserva, porque aqui desse ambiente a gente não vai conseguir tirar absolutamente nada que nos fortaleça. Vai ser necessário usar a nossa reserva, que é uma vibração densa. E esse ar aí é resultado do pensamento do grupo, desse lugar. Às vezes a gente está aqui na Terra e chega uma hora que a gente fica exaurido. Para onde a gente leva é porrada, porrada, porrada. Você diz, meu Deus, né? Você cansa. Você diz, a gente não consegue respirar, a gente não consegue nos abastecer. Está aqui, abastecer é isso. Busca a tua reserva através da oração. Aí é o que ele diz aqui, olha. É de hora em diante a prece, né? Porque diz assim, em qualquer constrangimento íntimo, não nos esqueçamos da prece. É de hora em diante
o único recurso de que dispomos, a fim de mobilizar nossas reservas mentais superiores. Reservas mentais. Busca o bem, não vai enveredando pelo mal, pelo desespero, pela raiva, não vai. Não entra nesse caminhão. Superiores. Então, assim, nossas reservas mentais superiores, em nossas necessidades de reabastecimento psíquico. Reabastecimento psíquico. Precisamos. E olha que ele está falando de um gúbio. Qualquer precipitação pode arrojar-nos a estado primitivista. Isso não é verdade? Nós aqui, se a gente não busca reabastecer na prece, a gente tem comportamento primitivo. A gente às vezes vira um animal, a gente só falta morder. Ele diz assim, ó, lançando-nos em nível inferior, igual, né, ao dos espíritos infelizes. Então eu vou voltar aqui, olha. Qualquer precipitação pode arrojar, nos jogar realmente a estados primitivistas, lançando-nos em nível inferior, igual, né, ao dos espíritos infelizes que desejamos auxiliar. Então você vai lá para auxiliar e você acaba se comportando igualzinho o doente. Por isso que quando a gente vai a uma atividade, a gente ora. Mas só que a gente não pode entender que a atividade que nós vamos realizar em nome de Deus é só espírita. Sair de casa e interagir com o outro é uma atividade. Eu tenho que me preparar. Tem doido por tudo quanto é lado. Inclusive um doido dentro de mim que eu tenho que educar. Por isso, buscar a oração e a prece. É isso que a gente tem que entender. Quando nós entendermos que o templo de Deus é o universo, e que a gente tem que estar vigilante, me preparando, do jeito que eu me preparo para ir para uma atividade espírita, eu me preparar para me arrojar no mundo, na convivência com o outro. É isso que nos falta. Porque ele diz aqui, a gente cai e fica igual ao pior. Daqui a pouco a gente está mordendo. Aí ele continua, olha, tenhamos calma e energia. Doçura, olha aqui, isso aqui é aquilo que a gente aprende. Evolução é sinônimo de equilíbrio. Nem lá e nem cá. Tudo é o meio, é o equilíbrio, aonde você consegue tramitar. É no equilíbrio. Então, assim, tenhamos calma e energia. Doçura, resistência. De ânimo voltado para o Cristo. Que é aquilo que a gente diz, gente, ninguém serve ao Cristo puxando corrente. É tão difícil viver aqui. A vibração tão densa, ninguém me entende, ninguém me compreende. Olha, que a força expressa excesso de coragem. Excesso de coragem, olha. Ânimo, força, firmeza, vamos pra frente. Olha só, de ânimo voltado para o Cristo. Lembremos-nos de que aceitamos o encargo desta hora, não para justiçar, e sim para educar e servir. Isso aqui é pra gente. Se nós aceitamos essa encarnação, não foi para estar apontando o dedo na cara de ninguém. Você é isso, você é aquilo, você serve, você não serve. Não foi para isso. Nós não estamos aqui não para justiçar, até porque nós não temos nem moral para isso. E sim para educar e servir. Aí lembra da frase de Jesus? Todo aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. E educar não é falar, educar é exemplificar. Exemplifica, servir. Vamos lá. Então você percebe que Gúbio fala, mas que as lições são profundas. Adiantamo-nos caminho afora, como se fazia possível. Em minutos breves, penetramos vastíssima aglomeração de vielas, reunindo o casario decadente e sórdido, que é sujo. Então, um casario aí decadente e sórdido, sujo.
Ou seja, eles começaram a entrar nessa cidade, que é no mundo espiritual. Vielas, ou seja, ruas estreitas, muitas casas e com aspecto sujo. Aí ele colocou assim, ó, rostos horrendos contemplavam-nos furtivamente, disfarçadamente. Rostos horrendos contemplavam-nos furtivamente. A princípio, mas à medida que varávamos o terreno, éramos observados com atitude agressiva por transeuntes de miserável aspecto. Então, à medida que eles foram adentrando, a recepção era bem diferente do nosso lar, né? O grupo ali já estava totalmente o quê? Já olhando, são esses? Olha que interessante. Transeuntes de miserável aspecto. Alguns quilômetros de via pública, repletos de quadros deploráveis, desfilaram a nossos olhos. Olha só, gente, vai criando aí a cena. Mutilado às centenas, um tanto de irmãos nossos mutilados, Augusto. Ele vai retratando ali o espaço. Mutilado às centenas, aleijados de todos os matizes, entidades visceralmente desequilibradas ofereciam-nos paisagens de arrepiar. Casa feia, ruas estreitas, mutilados, mutilação. Miserável aspecto. Impressionado com a multidão de criaturas deformadas que se enfileirava sob o nosso raio visual, perfeitamente arrebanhada ali em experiência coletiva, olha aqui, ó. Impressionado com a multidão de criaturas deformadas, essas deformidades aqui, meus irmãos, são deformidades morais. São deformidades morais. Se eu usei a mão para fazer o mal, ficarei sem ela. Você está entendendo? São deformidades morais, refletidas no corpo perispiritual. Mutilações, todas, tudo é moral. Porque o que acontece? Quando eu estou encarnada, eu posso ter um corpo bonitinho. Mas se a minha moral não condiz, eu tenho um perispírito deformado, que é a túnica que Jesus falava. A túnica... Tu estás vestido da túnica nupcial? Como tu queres participar disso aqui? A gente pensa que é roupa. Jesus não falava na horizontal. A fala de Jesus é na vertical. Impressionado com a multidão de criaturas deformadas que se enfileirava sob nosso raio visual, perfeitamente arrebanhada, pensa, rebanha, pega as ovelhas, vem aqui, né? Arrebanhada ali em experiência coletiva, ou seja, aquele grupo ali é farinha do mesmo saco. Todos que estão ali estão vinculados pelos mesmos erros, necessitam viver aquela experiência coletiva. Enderecei algumas interrogações ao instrutor em tom discreto. E aí vou fazer a fala do André. Por que tão extensa comunidade de sofredores? Que causas impunham tão flagrante decadência da forma? Olha, ele disse, meu Deus, o que ocasionou para que esse corpo perispiritual esteja tão deformado? Ele usou o termo decadência. Vamos lá ver. Paciente, o orientador não se fez demorado na resposta. Milhões de pessoas, informou calmo, depois da morte, encontram perigosos inimigos no medo e na vergonha de si mesmas. Nada se perde, André, no círculo de nossas ações, palavras e pensamentos. O registro de nossa vida opera-se em duas fases distintas, perseverando no exterior por meio dos efeitos de nossa atuação em criaturas, situações e coisas, e persistindo em nós mesmos nos arquivos da própria consciência,
que recolhe matematicamente todos os resultados de nosso esforço, no bem ou no mal, ao interior dela própria. O espírito, em qualquer parte, move-se no centro das criações que desenvolveu. Defeitos escuros e qualidades louváveis envolvem-no onde se encontre. A criatura na terra, por onde peregrinamos, ouve argumentos alusivos ao céu e ao inferno e acredita vagamente na vida espiritual que a espera além túmulo. Mais cedo que possa imaginar, perde o veículo de carne e compreende que não se pode ocultar por mais tempo, desfeita a máscara do corpo sobre a qual se escondia à maneira da tartaruga dentro da carapaça. Sente-se tal qual é e receia a presença dos filhos da luz, cujos dons de penetração lhe identificariam de pronto as mazelas indesejáveis. O perispírito para a mente é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de refletir-lhe a glória ou a viciação, em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui. Em razão disso, as almas decaídas, no impulso de revolta contra os deveres que nos competem a cada um, nos serviços de sublimação, aliam-se umas às outras por meio de organizações em que se exteriorizam, tanto quanto possível, os lamentáveis pendores que lhes são peculiares, não obstante, ferretoadas pelo aguilhão das inteligências vigorosas e cruéis. Então, a primeira pergunta de André foi por que a decadência da forma? Ele já começa milhões de pessoas, não é nenhum e nem dois. Lembra que nós estamos falando aqui de um espaço denso. Ainda há pouco nós falamos que a Terra é isso. E esse grupo aqui não veio de outro lugar não, foi da Terra. É os doidinhos da Terra. Somos nós. Milhões de pessoas, informou isso bem calmo. Depois da morte, encontram perigosos inimigos no medo. Por que eu tenho medo da morte? O medo da morte é porque no fundo eu vou ter que estar frente a frente com a minha consciência. Por isso o medo. Porque a gente sabe da lei. A lei está gravada na nossa consciência. Não está no livro. O livro é só para lembrar. Então é por isso o nosso pavor. E ele diz que são milhões. Encontram perigosos inimigos no medo e na vergonha de si mesmas. O que eu fiz? Nada se perde, André. Nada. No círculo de nossas ações, palavras e pensamento. Nada se perde. Por isso a vergonha e o medo. O registro de nossa vida opera-se em duas fases distintas. Perseverando no exterior, por meio dos efeitos de nossa atuação em criaturas, situações, o registro de nossa vida opera-se em duas fases distintas. Vamos lá. Perseverando no exterior, por meio dos efeitos de nossas atuações em criaturas, situações e coisas, e persistindo em nós mesmos, nos arquivos da própria consciência, que é o segundo momento, que recolhe matematicamente todos os resultados de nosso esforço, no bem ou no mal, ao interior dela própria. Então, eu faço e isso é computado, registro. Isso quer dizer, é o que eu faço e o que está em mim, o que ficou registrado em mim. Interessante isso aqui. O espírito, em qualquer parte, move-se no centro das criações que ele mesmo desenvolveu. Então, ou seja, a criatura que está... Quantos de nós não vivemos mutilados? Você está vendo ali a coisa para fazer. Aqui do teu lado, você faz de conta que não está vendo nada.
Está cego. Quantas pessoas não passam o dia em cima da cama? Escravizando a multidão que está em torno. Está doente, está mutilado. Então, apesar de ter toda uma saúde, é que Jesus diz, todo aquele talento que eu te dei, tu não soube usar, será tirado. Será tirado. Então, aqui, na verdade, está expressando no corpo espiritual desses irmãos a sua mutilação moral. Que é aquilo que ele diz aqui, olha. O espírito, em qualquer parte, move-se no centro das criações que desenvolveu. Defeitos escuros e qualidades louváveis envolvem-no. Onde se encontra. Para onde eu vou, eu estou lá. Agora é assim, quando a gente está no corpo físico, a gente pode dar uma disfarçada. A massificação está no mesmo nível. Então ninguém, sem diferença nenhuma. Tu está fedendo, eu também estou. Eu não sei nem se o cheiro é teu ou é meu. Tanto que a gente está no mesmo grau. Agora, quando a gente começa a sair desse e fazer um movimento contrário, que a gente começa a buscar realmente a nossa reforma, aí a gente começa a perceber o odor do outro. Quando eu falo em odor, eu estou falando de odor moral. Mas se está todo mundo ali no mesmo nível, aquilo que a nossa Anice até falava, está todo mundo mergulhado, né? Na mesma lama, ninguém percebe nada. Mas se eu saio daquilo ali, eu começo a identificar o cheiro. Eu começo a fazer o que Jesus falou ontem para Filipe. Filipe, escuta, presta atenção. Né? Então, esse é o movimento. A gente não percebe por quê? Porque a gente está no mesmo saco. Mas à medida que a gente vai se espiritualizando, que a gente vai realmente fazendo um movimento de renovação, a gente começa a identificar. A gente começa a perceber o mau cheiro. Paixão, orgulho, vaidade, ciúme, maledicência, tudo junto. Porque isso tudo denota a qualidade moral. Porque o nosso exemplo é o Cristo, é o Jesus, é o nosso modelo, é o nosso guia. Você não consegue olhar para Jesus e imaginar ele com determinados comportamentos inadequados. Não tem como. Nenhuma brincadeirazinha que possa denegrir a imagem de alguém. E ele sabe olhar para cada um de nós e dizer o que estamos. Muito bom isso aqui. Olha, vamos mais um pouquinho. A criatura na terra por onde peregrinamos, peregrino. O peregrino, ele está o quê? Passando. E é o que somos, peregrinos. Nós não somos daqui, nós só estamos, nós temos data de validade. Um dia a gente chegou, um dia a gente vai voltar. Mais cedo do que possa imaginar, aqui, a criatura na terra por onde peregrinamos, ouve argumentos alusivos ao céu, como nós estamos ouvindo aqui hoje, e ao inferno, e acredita vagamente na vida espiritual que a espera além túmulo. Ele escuta falar do céu, ele escuta falar do inferno, mas quando se fala em vida espiritual, ele como ele diz assim, ele acredita vagamente. Porque, gente, é assim. Vou falar nós espíritas. Não existe uma religião na face da terra que nos dê tanto subsídio quanto o espiritismo. Não tem. Eu digo que o espírita pode reclamar de qualquer coisa, mas ele jamais pode dizer, eu não sabia. Sabia sim, você foi rebelde. Todos nós sabemos. Nós temos muitas informações. Muitas. Mas assim, a massificação escuta falar do céu e do inferno. Nós espíritas sabemos da realidade do mundo espiritual, da comunicabilidade, da existência e da atuação dos espíritos. Beleza. Isso me torna um humano melhor? Isso me faz enxergar a vida além de uma vida transitória, que é melhor o sacrifício do que perder a alma inteira? Que sinônimo de cristão é sacrifício? E não atender os meus caprichos pessoais? Então, se eu verdadeiramente sou espírita e tenho a certeza dessa informação, a minha atitude é outra. Mas se eu vou titubeando, é porque verdadeiramente eu tenho a informação, mas eu não tenho a consciência da informação. Então, se todo mundo acredita no céu e no inferno, mas quando fala na vida além do túmulo, vagamente. Então, na verdade, o medo, o desespero, o pavor da morte, é porque no fundo, todos nós temos gravado que teremos que fazer o acerto de conta.
Acreditava vagamente na vida espiritual que espera além do túmulo. Mais cedo que possa imaginar, perde o veículo de carne que a morte chega. E para todo mundo é cedo, né? Puxa, quantos anos tinha? 85 anos, menino. Tadinho, tá novo, né? 90 anos, puxa vida, ele tava tão bem, tá novo. A gente sempre acha que a morte é cedo, né? Mais cedo que possa imaginar, perde o veículo de carne e compreende que não se pode ocultar por mais tempo. Desencarna e aí descobre o quê? Não tenho mais como me esconder de mim mesmo. E esses espíritos aqui, nós vamos estudar aqui mais na frente, eles conhecem profundamente a mente humana. Os auxiliares de Gregório, não é nem Gregório. Os auxiliares. E eles têm o poder da hipnose. Você vai ver ele hipnotizando aqui uma mulher que ele a transforma em loba. Você sabe que loba era o nome dado às prostitutas. Mais cedo que possa imaginar, perde o veículo de carne e compreende que não se pode ocultar por mais tempo. Desfeita a máscara do corpo. Lembra? O que o André retratou? Que todos esses espíritos estavam o quê? Deformados, mutilados, roupas rasgadas, roupas horrendas, casas sujas, vielas. Viela é um troçozinho estreito. Desfeita a máscara do corpo sob a qual se escondia. Quer ver, você olha para aquela criatura, você jura que é um anjo, né? Todo arrumadinho, cheirosinho, bonitinho, né? Mas o corpo perispiritual reflete a alma. E esses espíritos, eles não olham para o corpo, eles olham para o perispírito. A maneira da tartaruga dentro da carapaça, se escondendo. Sente-se tal qual é e receia a presença dos filhos da luz. Sentem-se como são verdadeiramente, monstruosos, e receiam a presença dos espíritos nobres, dos filhos da luz, cujos dons de penetração lhe identificariam de pronto as mazelas indesejáveis. Porque olha e sabe. Daí o medo e a vergonha. Daí o medo e a vergonha. O perispírito, para a mente, é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de refletir-lhe a glória, aí entra a vestimenta, né, a túnica, a glória ou a viciação. O perispírito. Ou ele reflete a luz, daí o nosso Senhor Jesus dizer, fazei brilhar a vossa luz, ou ele mostra a viciação desse espírito, porque deforma. Em virtude dos tecidos rarefeitos, que é menos denso, né? Rarefeitos, de que se constitui, que é o corpo perispiritual. Em razão disso, as almas decaídas, no impulso de revolta contra os deveres, olha aqui, ó, que nos competem a cada um. Porque eu aprontei por quê? Porque eu tenho um dever a cumprir, não quero cumprir, me enrolo com a lei. Está aqui, olha. No impulso de revolta. Revolta é rebeldia. Eu não vou fazer o que Deus quer. Pronto, eu quero fazer do meu jeito. Acabou, e aí? Depois que eu comecei a estudar o Espiritismo, eu digo, menina, até que era bom o inferno que a igreja colocou. Porque se está achando que esse inferno é porque ainda não conheceu o inferno da própria consciência. Porque tem coisa pior do que a consciência culpada. Em razão disso, as almas decaídas, no impulso de revolta contra os deveres que nos competem a cada um, nos serviços de sublimação. Sublimação. Isso aí é sacrifício. É isso que a gente tem que entender. Ninguém está no lugar errado, com as pessoas erradas. Está tudo certo. A única coisa que a gente tem que entender
eu tenho que fazer a vontade de Deus. Se não fazer, eu vou perder a minha encarnação mais uma vez. Por quê? Porque eu quero atender o meu capricho pessoal. Só que o meu capricho pessoal vai durar só alguns anos. E eu vou passar séculos sofrendo. E dói mesmo. E o pior, sabe o que é mais engraçado? Que chega a ser patético, é que nós repetimos os mesmos erros. Até isso a gente não tem criatividade. A gente cai igual pato na mesma armadilha. Aliam-se umas às outras por meio de organizações em que exteriorizam, que é afinidade, grupo, tanto quanto possível, os lamentáveis pendores que eles são particulares, não obstante ferretoados pelo aguilhão das inteligências vigorosas e cruéis. Ou seja, além de estar com o perispírito deformado, além de estar na situação que está, você ainda vai ter que aguentar essas inteligências vigorosas e cruéis, que é aonde nós vamos entrar agora. Aí veio o nosso André e disse assim: mas não há recursos de soerguer semelhantes comunidades? Não tem como ajudar esse povo aí, Gúbio? A mesma lei de esforço próprio funciona igualmente aqui. Não faltam apelos santificantes de cima. Contudo, com a ausência da íntima adesão dos interessados ao ideal da melhoria própria, é impraticável qualquer iniciativa legítima em matéria de reajustamento geral. Sem que o Espírito, Senhor da razão e dos valores eternos que lhes são consequentes, delibere mobilizar o patrimônio que lhe é próprio, no sentido de elevar o seu campo vibratório, não é justo seja arrebatado por imposição a regiões superiores que ele mesmo, por enquanto, não sabe desejar. E até que resolva atirar-se ao empreendimento da própria ascensão, vai sendo aproveitado pelas leis universais no que possa ser útil à obra divina. A minhoca, enquanto é minhoca, é compelida a trabalhar o solo. O peixe, enquanto é peixe, não viverá fora d'água. A pergunta era se não há recursos para levantar essa comunidade, né? Ele diz assim: a mesma lei de esforço próprio funciona igualmente aqui. Então, aqui nós até caímos, mas nós temos o livre-arbítrio de nos levantarmos, né? De seguirmos. Então, ele diz, a lei é a mesma. Não faltam apelos santificantes de cima a cada um deles, como a nós também. Todo dia nós recebemos apelo. Toma jeito, menino, toma jeito, menino. Presta atenção. E nós espíritas, então, é que a gente tem mesmo chamado. Porque, olha, não tem Melhora a rebeldia, presta atenção. É só por uma hora, é só por uma encarnação, é uma hora. E nem por uma hora pudestes velar comigo. Então, olha só. Não faltam apelos santificantes de cima, contudo, com a ausência da íntima adesão, olha aí, íntima adesão dos interessados ao ideal da melhoria própria. É tipo assim, eu quero deixar de sofrer, mas eu não quero fazer esforço, não. Eu não quero pagar o preço para isso, não. Tem como pular essa parte? Tem como eu ganhar a auréola sem fazer força alguma, sem fazer nenhum sacrifício? Porque é isso que ele fala aqui, olha. Contudo, com a ausência da íntima adesão dos interessados ao ideal da melhoria própria, é impraticável qualquer iniciativa legítima em matéria de reajustamento geral. Então, como ele coloca aqui, apelos sempre terão, mas o povo não quer fazer uma reforma legítima íntima. Sem que o Espírito, que é o Senhor da razão, dos valores eternos, porque lembra que o Espírito é o ser pensante, o corpo é só uma veste. O Emmanuel sempre coloca a palavra urge.
Eles vão dizer assim, alô, você já está atrasado. Porque o primeiro passo para o mundo espiritual, nesse caso, é o arrependimento. Ali ele já aprontou tudo e mais alguma, ele está sofrendo as consequências. Mas a ficha dele, sabe, o arrependimento ainda não bateu. Porque o arrepender não quer dizer que ele não vai ter que reparar. Ele vai reparar a bagunça que fez. Mas é necessário ainda o arrependimento. E antes do arrependimento, reconhecer-se. Reconhecer os seus erros. Porque aqui eles estão vendo a realidade. No mundo espiritual eles estão vendo a realidade. Já as consequências. Nós aqui não. A gente ainda está sobre essa vestimenta da tartaruga. Não falta então apelos santificantes de cima. De cima é legal, né? Contudo, com a ausência da íntima adesão dos interessados ao ideal da melhoria própria, é impraticável qualquer iniciativa legítima em matéria de reajustamento geral. Sem que o Espírito, que é o Senhor da razão e dos valores eternos que lhes são consequentes, delibere mobilizar o patrimônio que lhe é próprio. Patrimônio, olha gente, no sentido de elevar o seu campo vibratório, não é justo seja arrebatado por imposição a regiões superiores que ele mesmo, por enquanto, não sabe desejar. Você deseja, ele não sabe nem desejar, porque a gente, na verdade, não quer sofrer, mas não quer pagar o preço. Então, ele diz assim, faça o teu esforço. Foi legal isso. A misericórdia divina nos criou princípio inteligente, simples e ignorante. Em um determinado momento, nós adquirimos a nossa individualidade e nos dá, ao longo das reencarnações, todos os recursos para alcançarmos. Uma existência só não dá conta. Foi necessário várias e ainda está sendo necessário para alcançarmos. É assim, por tua conta. Eu vou te dar todos os recursos. Mas é necessário você fazer o esforço. É necessário você pagar o preço. E lembra sempre disso. Deus não fez a dor. É aquilo que nós falamos. Nós reencarnamos na programação divina para passar por provas. As expiações é o uso indevido do livre-arbítrio. E a gente pensa assim, a gente acha que sintonia é mudar o pensamento, não é só isso não. Não é só isso. Porque tem espírita assim, não, eu já vi espírita falar assim, não, mas a gente já sabe, né? É só mudar o pensamento para... Meu filho, sintonia é construção de séculos, de décadas. Nós estamos em sintonia com grupos. A pergunta é, que grupos são esses? De quem nós estamos recebendo inspiração? E até que resolva, falando para o grupo, atirar-se ao empreendimento, ou seja, ao trabalho da própria ascensão, vai sendo aproveitado pelas leis universais no que possa ser útil à obra divina. Porque é aquilo, a lição que eu preciso passar, eu consigo atrair para o meu mundo a pessoa torta que eu preciso para aprender a lição exata. E que para eu aprender essa lição, eu preciso dessa pessoa torta. Se não tivesse a pessoa torta, eu não teria como aprender. Por isso que nós estamos num planeta de provas e expiações. Se eu for ser levada para um planeta de regeneração, eu não vou ter ninguém que me faça passar pelas expiações ou pelas provas. Por isso que ele está dizendo aqui, ele diz uma coisa interessante, aproveitando, olha só, e até que resolva atirar-se ao empreendimento da própria ascensão, do próprio crescimento, vai sendo aproveitado, porque as minhas encrencas, as minhas mazelas, acabam sendo instrumento para que o outro cresça. Agora, é obrigado a estar nesse planeta? Não, se eu estou nesse planeta é porque eu preciso passar por essas lições desse planeta. Se eu tivesse evoluído, eu estava junto com o Alcione.
Porque as lições daqui ainda me apetecem. Se eu for viver lá com auxílio, as lições de lá não vai caber para mim, porque eu não dou conta. Eu vou ser um instrumento para muita gente, mas ninguém vai ser instrumento para mim. Então é necessário essa convivência ainda. Você diz assim, a minhoca, enquanto é minhoca, é compelida a trabalhar no solo. Ou seja, só aí já basta para a gente. Se a gente está assim, nesse movimento ainda, é porque o mundo é um mundo que a gente é minhoca. Se fôssemos peixe, né, como diz assim, enquanto é peixe, não viverá fora d'água. Sorrindo ante a própria argumentação, porque esses espíritos nobres, quando falam assim de forma bem simples, né, dá até uma risadinha, né? Porque as lições desses espíritos é para a gente pensar muito. É para quem sabe realmente pensar. É por isso que a gente tem que se reunir para estudar as obras de André Luiz. É por isso que a gente tem que se reunir para estudar as obras de Kardec. Porque sozinho em casa a gente não dá conta. Porque aqui um fala, outro fala, a inspiração da espiritualidade amiga, e a gente vai tirando um manancial daqui de dentro. A gente vê em cada parágrafo a quantidade de informação, que sozinho em casa a gente não dá conta. A gente faz leitura, mas a gente não consegue mergulhar para tirar o espírito da letra. Sorrindo ante a própria argumentação, concluiu bem-humorado. É natural, pois, que o homem, dono de vastas teorias de virtude salvadora, enquanto se demora no comboio da inferioridade, seja empregado em atividades inferiores. A lei estima infinitamente a lógica. Fantástico, né? É natural, pois, que o homem, dono de vastas teorias de virtude salvadora, e a gente tem bastante, né? Enquanto se demora no comboio da inferioridade, comboio é um, é dois ou são muitos? Comboio da inferioridade, seja empregado em atividades inferiores. Isso para falar, porque aqui ele já está fazendo uma introdução para esses trabalhadores desse local. Ele já está dizendo aqui, olha, o grupo que está fazendo esse trabalho aqui, apesar de ter muito conhecimento da psique humana, são inferiores. Agora, quando esse grupo, com esse conhecimento todo, decidir retornar ao rebanho, eles dão um salto na evolução. Porque eles já têm recursos, ele tem conhecimento intelectual. A gente vai ver isso até na obra Memória de um Suicida. Um caso lá de um que ele sabia fazer a aplicação para levar uma pessoa à convulsão. E ele tinha toda a técnica, ele aprendeu toda a técnica. E no mundo espiritual ele já havia deixado de ser esse espírito perseguidor. E atuando sobre o trabalho, nós precisamos que você ajude uma menina. Lembra desse caso? E ele leva a menina a uma convulsão para libertá-la de um abuso sexual. E utilizar a técnica. Então, se a inteligência desenvolveu, pode isso tudo ser utilizado para o bem. Apesar de que eles se colocam aqui como sendo bons, eles estão sendo os justiceiros. Porque eles pegam as pessoas hipócritas, as pessoas que mentiram, as pessoas que não cumpriram, e eles apontam o erro. Mas vamos ver, gente, eu estudando em casa, Cecília me ligou e disse assim, eu não estou mais dando conta de ler o Libertação. Eu digo, mas por quê? Está dando medo, então não leia. Deixe quieto para você acompanhar no canal. Porque ele vai apertando mesmo, E aí, cenas do próximo capítulo. Vamos parar aqui. A lei estima infinitamente a lógica, né? Muito bom, gente. Foi muito bom. Então, vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Então, nós agradecemos ao nosso Senhor Jesus e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Divino amigo Jesus, Deus, nosso Pai, amigos espirituais, nós lhe agradecemos, Senhor, primeiramente, pelo espaço físico que nos acolhe,
nos dando a oportunidade de estarmos juntos em um grupo menor, mas realizando o teu trabalho, para que ele possa ser distribuído para tantos outros irmãos nesse nosso país tão querido teu. Mas aqui estamos, acompanhando ponto a ponto, pois aqui o Senhor nos trouxe para mais uma vez nos advertir e para que não venhamos mais uma vez repetirmos erros quase sempre milenares. Que nós possamos, amor querido, entender o teu evangelho, entender a palavra cristão, compreender a palavra sacrifício, entender o é só por uma hora. Muito obrigada, amor querido, amor de nossa vida, e que nós possamos, na nossa próxima semana, estarmos aqui reunidos para estudarmos mais uma vez a obra Libertação. Abençoa-nos, Senhor, e dai-nos a tua paz. Que assim seja.